Era por volta das 3 da manhã do dia 3 de julho de 1996, quando Dana Rawlings estava dirigindo pela estrada com seus amigos. Ele acabara de arrumar suas coisas depois de atuar como disc jockey em uma boate, e depois de deixar alguns de seus amigos, ele apenas ansiava por uma noite de descanso tranquila. A estrada Ferry Ridge estava fracamente iluminada, e Dana estava seguindo pela rua tranquila quando seus faróis captaram algo à distância. Seu primeiro pensamento foi que era um animal atropelado, mas algo disse a Dana para dar uma olhada mais de perto, então ele fez isso. O que ele viu mudaria sua vida para sempre. Alguém estava lutando para se agarrar à vida, mas não era um animal, era uma jovem, encolhida, em posição fetal, tentando falar, mas suas palavras não saíam. Ela estava chorando, lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ela olhava para Dana, suplicando silenciosamente por ajuda. Os amigos de Dana imediatamente correram para a cabine telefônica mais próxima. Era 1996, então celulares eram uma raridade. Ele ficou para trás com a menina e garantiu a ela que tudo ficaria bem. A menina continuou soluçando, mas ele fez o seu melhor para garantir a ela que a ajuda estava a caminho e que tudo ficaria bem. Logo ele ouviu sirenes ao longe, mas também sentiu o corpo da menina esfriando. E em minutos, Dana sabia que ela se foi. Mas o que ele não sabia era que o nome dela era Rebecca Middleton. Ele não sabia que ela tinha apenas 17 anos quando a vida foi arrancada dela. Ele também não sabia que ela estava nas Bermudas apenas de férias. Esta é a história de como umas férias nas Bermudas deram tão errado tão rápido e como uma jovem chamada Rebecca se envolveu nessa horrível onda de tragédia. Bem-vindo ao True Crime Stories. Se você é novo aqui, eu sou seu anfitrião, Ty Knotts, e eu posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você está assistindo a este vídeo, isso significa que provavelmente está interessado em crimes reais. E isso é praticamente tudo o que fazemos aqui. Portanto, certifique-se de clicar no botão de inscrição. É totalmente gratuito e apenas te avisa quando eu posto novos vídeos. Rebecca Middleton morava em Belleville, Ontário, com seus pais, Cindy e Dave Middleton, e seus irmãos mais velhos, Matthew e Mark. Ela frequentava a escola secundária Centennial em Belleville e era descrita como uma boa aluna em geral. Uma coisa sobre Rebecca é que ela adorava se divertir e era uma pessoa muito alegre em geral, mas também era muito cautelosa. Embora ela fosse bastante extrovertida, seu pai Dave a descreveu como esperta e ele não precisava se preocupar com ela se metendo em problemas. Ela trabalhava em um posto de gasolina local e todos achavam que este era o trabalho perfeito para ela naquele momento. Ela cumprimentava as pessoas com um sorriso caloroso e era bastante prestativa no geral. Rebecca também tinha um grande grupo de amigos. Dormir na casa dos amigos era a norma para ela, e ela também adorava passar tempo com a família, seja apenas assistindo filmes com eles ou saindo para comer. Ela também era uma garota ao ar livre de corpo e alma. Em vez de ficar presa em casa, ela preferia esquiar na água, velejar e acampar. Ela era aventureira e adorava experimentar coisas novas. Mesmo que os pais de Rebecca tenham se separado quando ela tinha apenas 13 anos, ela ainda mantinha um relacionamento incrível e saudável com ambos. Ela costumava visitá-los com frequência e se dava muito bem com seus meio-irmãos também. Ela também tinha uma melhor amiga desde os 6 anos e o nome dela era Jasmine Meads. Essas duas eram inseparáveis desde o dia em que se conheceram. Elas literalmente faziam tudo juntas e eram mais como irmãs do que amigas. Bem, com isso em mente, quando Rebecca terminou o 11º ano, seus pais a surpreenderam com um presente. Mas não era um presente comum, era uma viagem de 6 semanas para a Bermuda com sua melhor amiga, Jasmine. Este era literalmente o presente perfeito para Rebecca. A divertida e amante da natureza Rebecca mal podia esperar por essa nova aventura em sua vida. E com sua melhor amiga ao seu lado, ela estava prestes a ter as melhores 6 semanas de sua vida. Bermuda fica a cerca de 640 milhas da costa da Carolina do Norte, então é um caminho bastante longo a partir da América do Norte, e parecia que estava no meio do planeta de onde Rebecca morava em Ontário. É um lugar conhecido por suas praias de areia rosa, clima tropical e um arquipélago composto por 181 ilhas separadas. Então este era o lugar onde Rebecca iria passar 1 mês e meio com sua melhor amiga. Agora, as duas não iriam ficar sozinhas. Felizmente, o pai de Jasmine, Rick, morava nas Bermudas com a madrasta de Jasmine, e Jasmine frequentemente os visitava lá. Então, elas tinham supervisão de adultos, o que significava que estariam seguras e protegidas enquanto exploravam as praias, tiravam fotos e se divertiam como nunca. Não era como se os pais de Rebecca estivessem simplesmente a enviando para o desconhecido.
Mas o problema era que, enquanto Rebecca estava ansiosa pela viagem, ela nunca poderia imaginar que essa viagem única na vida seria a sua última. Rebecca e Jasmine, de 16 anos, arrumaram suas malas, embarcaram em um avião e partiram para sua viagem de 6 semanas para Bermuda. Elas tiraram muitas fotos, algumas no caminho para Bermuda, no avião, algumas nas praias e algumas com casas coloridas ao fundo. As 2 primeiras semanas da viagem delas foram emocionantes. Agora, mesmo que as meninas estivessem se divertindo, o pai de Jasmine, Rick, estabeleceu algumas regras para que elas ficassem seguras. Primeiro, as meninas não podiam ficar fora depois de um certo horário. Elas tinham que ligar para Rick para levá-las de volta para casa, porque ele não queria que as meninas andassem de bicicleta ou motonetas, pois eram perigosas e elas poderiam cair e se machucar. Então, Rick deixou as meninas se divertirem, mas ele também estava sendo cuidadoso, como qualquer bom pai seria. O dia 27 de junho chegou e Rebecca se despediu de seus doces 16 e abraçou a emoção que era ter 17 anos. E assim, junho terminou e julho chegou. E no dia 2 de julho de 1996, as meninas tinham planos de se encontrar com um grupo de meninos em um pub chamado White Horse Tavern. Rick havia deixado as meninas lá e ele também sabia que elas iriam estar com os meninos. Então, não é como se Rebecca e Jasmine estivessem se esgueirando para encontrá-los ou algo assim. Os meninos eram, na verdade, do Reino Unido e estavam em Bermuda para as férias de verão. Eles eram próximos em idade e rapidamente se tornaram amigos. Agora, as meninas tinham um toque de recolher à 1 da manhã e pouco antes da meia-noite, a festa continuou na casa de um dos meninos. Mas o que Rebecca e Jasmine não perceberam foi o quão tarde já estava. Já passava da 1 da manhã e, naturalmente, as meninas estavam com medo de se meterem em problemas com Rick. Elas não queriam ligar para Rick porque ele daria a elas o discurso usual sobre toque de recolher e não perceber a hora, então a melhor opção era simplesmente chamar um táxi. Mas até isso não levou a lugar nenhum. Elas tentaram chamar um táxi e depois de mais de 1 hora não havia sinal dele e estava chovendo muito. As meninas estavam do lado de fora da casa dos meninos, constantemente chamando este serviço de táxi, mas ele não apareceu. Enquanto Rebecca e Jasmine estavam esperando na calçada por volta das 3 da manhã, uma motocicleta passou por elas. O motorista chamado Dean parou e começou uma conversa casual com as 2 meninas. Agora, Dean era inofensivo e até se ofereceu para dar uma carona para as meninas. Mas ao mesmo tempo, outra motocicleta parou na frente do trio, e desta vez eram 2 homens descendo dela. Todos eles começaram a conversar, e o motorista da segunda motocicleta parecia estranhamente interessado em Rebecca. Jasmine viu o cara brincando com o colar de Rebecca, que era um presente de Jasmine, e foi quando os 2 caras ofereceram para dar uma carona para as 2 jovens meninas. Rebecca e Jasmine não subiram na moto imediatamente, no entanto, elas estavam apreensivas. Elas sabiam que não era seguro pegar carona com estranhos na prática. Mas depois de muita convicção e percebendo que não tinham muita outra escolha para voltar para casa, as meninas concordaram. Jasmine subiu na moto com Dean e Rebecca com os outros 2 homens e eles começaram a dirigir. Em algum momento, Jasmine pediu a Dean para diminuir a velocidade, pois estava ficando assustada, e Dean fez isso, mas os outros 2 motoristas logo pegaram mais velocidade, seguiram por uma estrada diferente e, em segundos, Jasmine e Dean perderam de vista a moto, e finalmente Rebecca. Algum tempo depois, Jasmine chegou em casa, e ela estava esperando que Rebecca já estivesse lá também, mas ela não estava. Ela procurou em todos os lugares, e até esperou alguns minutos antes que seus nervos e ansiedade a dominassem. E ela não viu outra opção a não ser acordar seu pai e dizer a ele que Rebecca não havia chegado em casa. Rick imediatamente se levantou, e os 2 entraram no carro e dirigiram de rua em rua, chamando pelo nome de Rebecca, esperando que ela estivesse em algum lugar. Mas infelizmente ela não estava. Eles também passaram por uma ambulância, e algo no instinto de Jasmine disse a ela que isso não era um bom sinal. Mas eles ainda não pararam a busca por Rebecca. Mal sabia Jasmine, sua intuição estava certa. Jasmine e Rick procuraram por Rebecca a noite toda, mas sem sucesso. Então Rick imediatamente chamou os investigadores para relatar o desaparecimento de Rebecca Middleton, de 17 anos. Mas os detetives não registraram um boletim de pessoa desaparecida porque não havia passado 24 horas desde que Rebecca desapareceu. É uma história tão antiga quanto o tempo. Todo mundo sabe que essa coisa de 24 horas não é uma lei real. Mas se os oficiais se recusam a fazer um relatório, então o que você realmente pode fazer? Até o momento em que você envolve advogados e superiores, provavelmente já se passaram 24 horas de qualquer maneira. Mas antes que Rick pudesse sequer objetar ao que os detetives estavam dizendo a ele, ele foi interrompido e colocado em espera.
Depois de 1 minuto ou mais, que parecia uma eternidade, os investigadores disseram a Rick que precisavam ir para a rua Ferry Ridge para encontrar Rebecca. Agora, esse detalhe me parece um pouco estranho. Parece estranho que a polícia diria aos amigos da vítima onde eles iriam investigar. Mas talvez haja mais na história que não foi disponibilizado ao público. Realmente não sabemos, mas sem hesitação, Rick e Jasmine seguiram para o seu destino, e Jasmine estava nervosa. Ela estava fazendo 1 milhão de perguntas por minuto ao pai dela, e quando chegaram à área, as coisas não pareciam boas. Havia policiais, fita amarela, luzes vermelhas e azuis por toda parte. Rick ordenou que Jasmine ficasse no carro, e enquanto ele se dirigia aos policiais, bem, vamos apenas dizer que o corpo de Rick estava transbordando de pavor. Não havia sinal de Rebecca, havia apenas uma grande bolsa preta com zíper no chão, e era uma bolsa para cadáveres. Quando Rick finalmente chegou ao local, os investigadores perguntaram se ele poderia identificar o corpo de uma jovem que eles acabaram de encontrar. Rick concordou, mas assim que se aproximaram da bolsa, Rick caiu de joelhos porque estava olhando diretamente para uma Rebecca sem vida e espancada. Rick, que deveria manter Rebecca e Jasmine seguras, não sabia como transmitir essa notícia trágica e devastadora aos pais de Rebecca. Ele estava apenas quebrado, dominado pela culpa e traumatizado. Na mente de Rick, era seu trabalho manter Rebecca segura, e ele havia falhado. Os pais de Rebecca estavam vivenciando seu pior pesadelo se tornar realidade. Todo pai fica um pouco receoso ao deixar seu filho adolescente fazer uma viagem. Mas ouvir que a vida de sua filha foi tirada de forma tão brutal e sem sentido em uma viagem que deveria ser um presente de aniversário de seus pais é o tipo de dor que eles não conseguem superar. Os pais de Rebecca foram pegos de surpresa, chocados e confusos ao mesmo tempo. Eles não podiam acreditar no que estavam ouvindo, mas quando a realidade se instalou, foi quando eles souberam que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Como uma noite divertida tomou um rumo tão sinistro? Quem fez isso com a Rebecca? E mais importante, quem encontrou a Rebecca? Bem, foi mais um estranho. Veja, o disc jockey local chamado Dana Rawlings estava dirigindo pela Ferry Ridge Road por volta das 3:30 da manhã. E algo na beira da estrada fez ele pisar nos freios. Quando ele se aproximou, era a jovem garota que ainda estava viva, mas gravemente ferida. E quando digo gravemente ferida, eu quero dizer isso. Havia ferimentos por todo o rosto e pescoço dela, e ela estava lutando para respirar. Esta garota, o que foi feito com ela era indescritível. Dana se lembrou da expressão no rosto da jovem garota. Estava atordoada com dor e horror. Ela não conseguia falar, mas Dana sabia que ela precisava de ajuda. Então ele pressionou seus ferimentos enquanto seus amigos chamavam os serviços de emergência. Ele acalmou a jovem e disse para ela ficar com ele e que a ajuda estava a caminho. Mas infelizmente, ela não pôde ser salva e Dana viu a vida deixar seus olhos. Não havia pulso e a jovem sucumbiu aos seus ferimentos. Foi quando os detetives e os serviços de emergência finalmente chegaram. E lembra daquela ambulância que passou por Rick e Jasmine? Bem, ela estava indo direto para Rebecca naquele momento. Os investigadores questionaram Jasmine para obter a linha do tempo dos eventos que se desenrolaram na noite em que Rebecca desapareceu. Ela contou a eles sobre pegar uma carona de 2 estranhos em uma motocicleta e se separar. Então, os investigadores sabiam que esses 2 homens misteriosos eram os principais suspeitos. Felizmente, o motociclista solo que deu uma carona para Jasmine, Dean, conseguiu identificar os 2 homens que deram uma carona para Rebecca. Eles eram Kirk Mundy, de 21 anos, e Justice Smith, de 17 anos. Um homem também veio a público e confirmou que viu os 2 homens ensanguentados no mesmo lugar onde o corpo de Rebecca foi eventualmente encontrado. O homem também conseguiu reconhecer os 2 homens como Kirk e Justice. Então isso parece ser um caso bastante claro e resolvido. Há muitas testemunhas. Os suspeitos foram identificados. Rebecca poderia obter justiça, certo? Bem, infelizmente, o Departamento de Polícia de Bermuda estragaria a investigação e tudo depois disso, e é realmente o principal exemplo de uma decisão errada após a outra. O corpo de Rebecca foi levado para uma autópsia e os resultados foram absolutamente angustiantes. Ela tinha mais de 30 feridas no corpo e, pior ainda, foi aproveitada. Pensar no que Rebecca deve ter passado em seus momentos finais é simplesmente devastador. O DNA encontrado no corpo de Rebecca foi enviado para teste, mas foi quando o Departamento de Polícia de Bermuda cometeu um grave erro. Agora, não me pergunte por quê, mas a polícia tinha certeza de que Justice se impôs a Rebecca.
Os investigadores pensaram que Justice era o agressor, enquanto Kirk era o cúmplice. Agora, como eles chegaram a essa conclusão, eu realmente não sei. Não havia nenhuma evidência para provar isso, mas a polícia estava apenas tirando conclusões por razões que não são claras, então em vez de esperar pelos resultados do DNA, que provaria 100% quem foi o que se aproveitou de Rebecca, a polícia ofereceu a Kirk um acordo de delação. A polícia queria que Kirk se declarasse culpado de cumplicidade após o fato e testemunhasse contra Justice no julgamento. Kirk aceitou o acordo, o que significava que ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Se ele achou que isso já era ruim o suficiente, então espere porque tem mais. Os resultados do DNA vieram mais tarde, e o DNA encontrado no corpo de Rebecca pertencia a ninguém menos que Kirk. Então ele provavelmente foi o que desonrou Rebecca, não Justice, Kirk. Mas o problema é que a polícia já havia assinado o acordo de confissão. O julgamento já havia terminado. Então, independentemente do que Kirk fez, ele não poderia ser recondenado. Para piorar a situação, como o DNA pertencia a Kirk, Justice, o cúmplice, foi simplesmente liberado. Ele estava livre para ir embora sem qualquer punição. Os locais estavam naturalmente furiosos. Os investigadores estavam estragando tudo passo a passo, e o público estava fervendo de raiva. Eles não queriam que 2 homens violentos recebessem apenas tapinhas no pulso por liderarem brutalmente uma jovem indefesa à morte. Os locais pressionaram a polícia a acusar ambos de assassinato, mas por causa das leis de dupla penalidade, basicamente uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Então Kirk saiu com uma sentença de 5 anos, e ele não poderia ser acusado novamente. Eles nem sequer puderam acusar Justice de nada, porque todas as evidências contra ele eram circunstanciais. Embora houvesse evidências de que os dois estavam envolvidos no horrível ataque a Rebecca e em sua morte, simplesmente não havia evidências concretas, como o DNA de Justice, para respaldar essas alegações. Para piorar a situação, os promotores nem sequer usaram Kirk como testemunha no julgamento de Justice, como originalmente planejado. O juiz sentiu que ele não era uma testemunha confiável, então o acordo de confissão foi totalmente em vão. Essa coisa toda vai simplesmente fazer sua cabeça girar. Como um departamento de polícia pode cometer tantos erros incríveis? É tão além, eu nem sei. Isso é um outro nível de estupidez. Mas o que aconteceu no final do julgamento? Bem, a defesa argumentou que o caso era fraco e todas as evidências eram circunstanciais. E eles conseguiram convencer o júri a simplesmente retirar as acusações contra Justice. E foi quando ele saiu como um homem livre. A família Middleton ficou devastada com a decisão do júri. O sistema de justiça acabara de deixar um dos 2 assassinos sair livre sem quaisquer consequências. Bem, eu nem sei se você poderia contar os 5 anos que Kirk recebeu como uma consequência também. Mas a família Middleton não desistiu. Eles se esforçaram para pedir um novo julgamento. Tiveram inúmeros recursos e chegaram a tentar acusações de agressão agravada, assédio sexual e sequestro. Eles até mesmo procuraram Cherry Booth, uma das advogadas de direitos humanos mais notáveis da Grã-Bretanha. Mas, infelizmente, nada aconteceu. Os investigadores de Bermuda, literalmente, pegaram um caso aberto e fechado, amassaram e enfiaram debaixo do tapete da incompetência e conseguiram olhar as pessoas nos olhos e dizer, olha, resolvemos um caso de assassinato em tempo recorde. Tudo isso para manter o nome do departamento de polícia em boa reputação com as pessoas. Bem, tanto para proteger a imagem deles, porque todos ficaram horrorizados e enojados com as ações da polícia do começo ao fim. Mas ainda assim, a história não acabou, e fica pior. A mãe de Rebecca, Cindy, solicitou um pagamento de $100 mil da polícia de Bermuda por submetê-los ao pior trauma possível com sua suposta investigação. Mas quanto dinheiro a família Middleton recebeu no final? Uma quantia impressionante e incrível de $2.840. Se você está pensando que estou esquecendo um 0 ou 2, bem, eu não estou. Isso é literalmente quanto o departamento de polícia pagou à família Middleton. A vida de sua filha e o luto de sua família valiam menos que $3 mil. Como uma maneira de salvar a face, o departamento de polícia de Bermuda trabalhou para encontrar mais evidências contra Kirk Mundy e Justice Smith. E acontece que Kirk estava realmente em liberdade sob fiança por assalto à mão armada quando ele e Justice cruzaram o caminho de Rebecca. Então esses homens eram comprovadamente violentos. Eles tiveram problemas com a lei antes do horrível e fatal ataque a Rebecca. Agora, no final, Kirk foi condenado a mais 15 anos de prisão por essa acusação de roubo. Mas isso é apenas risível neste ponto.
5 anos por se aproveitar e assassinar uma menina de 17 anos e 15 por roubo? Atualmente, Kirk Mundy está fora da prisão e acaba de ser deportado de volta para a Jamaica, de onde ele veio originalmente. Um assassino está solto nas ruas da Jamaica. Eu nem quero pensar no que ele pode estar fazendo lá. E quanto ao outro cara, Justice? Bem, ele também não era o cúmplice inocente ou espectador, porque em 2003 foi relatado que Justice foi preso por atacar uma mulher com uma arma fora de um clube. Ele foi condenado a 18 meses de prisão. Isso é 1 ano e meio por atacar uma mulher, o que é igualmente horrível. E eu realmente espero que essa pobre mulher esteja se recuperando desse trauma. Mas o que aconteceu no caso da Rebecca? 0 anos. Nada? Este caso vai partir seu coração e aumentar sua pressão arterial ao mesmo tempo. Como os investigadores podem estragar uma investigação de homicídio tão gravemente? Agora, eu entendo. Bermuda tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa. A polícia pode realmente não saber o que está fazendo quando um crime terrível como este acontece. Mas você está me dizendo que não há policiais competentes e experientes nesse departamento que possam pelo menos seguir o protocolo geral ou, no mínimo, entender a lei antes de agir sobre as coisas. Dave e Cindy terão que viver sem a filha pelo resto de suas vidas. Rick tem que viver com a culpa e o terrível ataque de emoções, porque até hoje ele não consegue se lembrar desse evento brutal e horrível sem sentir que vai desabar. Jasmine perdeu sua melhor amiga, alguém que era como uma irmã. Ela lutou severamente com depressão, culpa do sobrevivente, culpa comum, praticamente todas as emoções que você pode imaginar. Quanto ao gentil estranho, Dana, que estava com Rebecca durante seus momentos finais, ele nunca pode apagar essa imagem de Rebecca deitada fria, indefesa e exposta na estrada de sua mente. Dana, como o resto dos entes queridos de Rebecca, nunca pode esquecê-la. Ele compartilhou em um documentário que nomeou sua própria filha, Rebecca, para fazer uma pequena parte em manter seu legado vivo. Ele está dominado pela culpa de não ter conseguido salvá-la, mas promete lembrar sua história pelo resto de sua vida e garantir que nem por um único dia Rebecca será esquecida. Rebecca era conhecida por deixar um impacto em todos que conhecia, e mesmo após sua morte, seu impacto continua vivo. O funeral de Rebecca foi realizado 6 dias após sua morte, e além de amigos, família e entes queridos, inúmeros estranhos apareceram em seu funeral, apoiando a família enlutada e oferecendo seu apoio, amor e um ombro para se apoiar. Foi incrivelmente poderoso o calor que a comunidade mostrou aos Middletons. Estranhos literais se unindo apenas para deixar os Middletons saberem que eles não estão sozinhos. Todos nós estamos com raiva, todos nós estamos amargos. Todos nós estamos furiosos que esses pequenos e insignificantes vermes conseguiram roubar a luz da vida de outra pessoa, e eles nem mesmo enfrentaram a punição adequada. Obrigado a todos por sintonizarem em mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Quero agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Lisa Eckert, Terena Ochoa e Melissa Bug. Se você também quer se tornar um membro do canal, terá acesso a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes de serem carregados para o público. E é uma ótima maneira de apoiar o canal e ajudar, e eu realmente agradeço a todos vocês que decidiram fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição abaixo. E não se esqueça, as camisetas de Histórias de Crimes Reais também estão disponíveis agora. Você pode pegar uma delas no link na descrição abaixo também. Mas como sempre, se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que eu cobri. E não se esqueça de se inscrever. É totalmente gratuito e apenas mantém você atualizado com todos os meus futuros vídeos. Mas meu nome é Ty Knotts. Eu te vejo nas notícias.